Estamos iniciando o primeiro bloco de Menorá na TV. Acompanhe conosco a história de Dom Pedro II, o imperador do Brasil, em Israel. Logo em seguida você vai ver no deserto da Judéia, En-Gedi, que é nada mais nada menos do que um espetacular oásis. Lá onde o rei Davi driblou, como Garrincha fazia com os adversários, o rei Saul. Mais do que isso, você vai verificar a sinagoga milenar que está sendo reconstruída a partir de escavações arqueológicas. E também você vai verificar como no deserto, um oásis como En-Gedi pode trazer para aqueles que passam por aquele local uma fonte de água cristalina e pura, principalmente com corredeiras. Não saia daí, acompanhe. Este é um hotel chamado de Hospício Austríaco, onde ficou hospedado Pedro II, o nosso imperador, o imperador do Brasil. Ele que era fã absoluto da língua hebraica, que aprendeu hebraico e que, mais do que isso, era um admirador do povo judeu. O imperador Dom Pedro II aqui esteve hospedado e por aqui ele passou, levando para o Brasil a ideia de que os judeus deviam ser respeitados. Esse é o local mais alto do hotel, onde Dom Pedro II, o terraço onde Dom Pedro II esteve hospedado e de onde ele podia ver, no seu tempo, toda Jerusalém Velha, como nós estamos vendo agora. Há 200 anos atrás não havia Jerusalém Nova e Jerusalém Velha. O que havia era só essa visão de Jerusalém. Casas construídas por diversas civilizações, as igrejas, as mesquitas e aqui a mesquita do Domo da Rocha. Essa aí era a visão de Dom Pedro, ele que era amante do judaísmo, do hebraísmo e que levou a cultura hebraica para o Brasil. Bom, o Oren Fuchsbach vai nos contar agora o episódio do registro de Dom Pedro II neste hotel, no centro do atual espaço onde se situa a velha Jerusalém. Mas há 200 anos atrás, 150 anos atrás, não havia velha Jerusalém nem nova Jerusalém, havia uma Jerusalém devastada por diversos impérios que a destruíram e reconstruíram e destruíram. Vamos então conversar com o nosso querido Oren Fuchsbach sobre a passagem e a permanência de Dom Pedro II, o hebraísta imperador do Brasil, por essa região. Então, o interessante é que a gente passa aqui muitas vezes na Via Dolorosa e a gente não sabe, não conhece essa história, linda história de Dom Pedro, que também passou aqui em 1876. E ele não era um peregrino normal, ele não veio aqui apenas para fazer a Via Sacra, a Via Dolorosa. Dom Pedro II parece que tinha uma paixão. A gente sabe que ele era uma pessoa inteligente, era uma pessoa sábia, ele fez muitas coisas, mas muita gente esquece que Dom Pedro tinha uma paixão pela língua hebraica. A gente está falando sobre uma época que mesmo os judeus, os próprios judeus não falavam hebraico. A língua que nós, os judeus, falamos hoje é uma língua hebraica renovada. Dom Pedro II já falava hebraico naquela época. Parece que até no tempo que ele foi ao exílio em Paris, ele traduziu várias coisas de hebraico para francês. É muito interessante ver essa paixão de Dom Pedro pela língua hebraica. De acordo com uma história, Dom Pedro veio aqui para comprar um livro de Torá, ou seja, aquele pergaminho, rolo do Pentateuco que os judeus têm costume de ler na sinagoga, ou seja, o instrumento mais sagrado que os judeus usam na sinagoga. Então, Dom Pedro veio aqui e fez toda essa caminhada, essa jornada de Brasil, de Petrópolis, de Rio,
passou no Egito, parece que passou também na Síria e chegou aqui para Israel somente para comprar de um judeu, no bairro judeu, esse pergaminho, esse rolo de Torá. É incrível, realmente até emocionante a gente saber que Dom Pedro tinha paixão pela nossa língua. Vamos lembrar que Dom Pedro se hospedou aqui não é à toa, tá? Vamos lembrar da família dele, né? Leopoldina era austríaca. Então, parece que ele estava hospedado aqui, talvez ele tenha ganhado esse local de graça, hospedagem de graça aqui, a gente não sabe, tá bom? Então, não é à toa que ele chegou ao hotel austríaco. Estou percorrendo, na verdade, um passeio que ele é muito comum, que israelenses fazem, né? Famílias, né? Que é aqui chamado Rio de Davi. É o oásis aqui de En-Gedi. Esse lugar, de certa forma, é um lugar muito especial. Ele foi ocupado desde o homem da caverna e, logicamente, até hoje. E interessante que, logicamente, por ser no meio do deserto, temos fonte de água, e não é água mineral, todos os animais que vivem nessa região, como a raposa, o lobo, o veado e, logicamente, a onça, aqui sim existe onça, né, estão concentrados nesse lugar, né, um lugar onde que tem água. E é um lugar assim, muito especial, com uma pequena reserva natural, onde que a flora, a fauna, ele é muito especial. E fora isso, existe aqui vários contos bíblicos, né? Um dos contos bíblicos aqui famoso é a história que Davi, ele foge. Davi vai fugir de Saul, né? A gente conhece a história da Bíblia. E o que vai acontecer? Onde que ele vai se esconder? Primeiro a gente sabe que ele vai para o outro lado, lá para o lado dos filisteus. Depois dos filisteus ele vem para cá, para En-Gedi. Ele se esconde aqui numa das cavernas, né? Que inclusive a gente vai ver daqui a pouco uma dessas cavernas. E esse é o lugar que também Saul vem com o seu exército a perseguir Davi. Saul vai dormir numa dessas cavernas e Davi de noite, né, de madrugada, entra na caverna onde está o rei Saul, corta um pedaço da sua roupa, como se queria dizer para o rei Saul: se eu quisesse realmente te matar, já tinha te matado. E tudo acontece isso aqui aqui em En-Gedi. É uma passagem super importante que tem da Bíblia nesse lugar, a história de Davi e o rei Saul. Então nós vamos lá? Vamos lá. Como falamos da história de Davi e Saul, né? Uma das cavernas que provavelmente Davi, ele se escondeu de Saul, e provavelmente uma das cavernas que Saul dormiu e mais tarde Davi vai entrar na caverna e cortar a roupa dela, podemos ver aqui de uma forma muito clara. Agora, o que é super interessante é porque essas cavernas também do período pré-histórico, né? Foram achados aqui muito vestígio do homem pré-histórico que, logicamente, vivia nessa região, porque essa é uma região que dava condição de você poder sobreviver e poder viver. ים המוות הכחול בלט ינוע וממעל עננה קטנה תשוט עץ האשל בדממה יזוע וכל קו בחול יפה חרוט. Aqui também existia uma cidade no topo da montanha, né? Agora, por que no topo da montanha? Porque era uma forma também muito mais fácil deles se defenderem, né? E poder saber exatamente quando está chegando o inimigo para eles poderem ou atacar ou revidar, né? Mas você vê que tem dois momentos diferentes da construção da habitação judaica aqui. Tem um período mais antigo, que é lá em cima, em Tel Gora, e tem o período da sinagoga de En-Gedi. É um lugar que sempre foi habitado, né? Vale sempre a pena dizer que nós estamos no meio do deserto. Uma família aqui visitando, outra ali. E você vai ver agora, e eu também, pela primeira vez na minha vida, com 68 anos de idade, uma cachoeira. É inacreditável isso aqui. Realmente inacreditável.
O que eu gostaria de mostrar a vocês, que eu acho assim, é lindo, realmente não só lindo, é romântico, que provavelmente Davi escreveu os Salmos, Cântico dos Cânticos, e refere, na verdade, a fonte aqui de En-Gedi, é o seguinte: ela fala para ele, provavelmente o rei Davi: ó, meu amado, você é como as flores do campo, das plantações de uvas que ficam perto da fonte de En-Gedi. E ele responde a ela: como você é bela, minha querida, como você é linda, com seus olhos brilham de amor. Tudo isso talvez foi falado aqui na fonte de En-Gedi. Jaime, nós estamos na velha sinagoga de En-Gedi. É uma sinagoga com características do tempo de Império Bizantino. Nós estamos falando aí de 400, da era atual, da era comum, que os católicos contam como o tempo de Jesus. E nós estamos diante de uma sinagoga no deserto. Inclusive o ronco dos aviões que garantem hoje a defesa de Israel também se faz sentir. Jaime, onde é que nós estamos e o que significa essa sinagoga? E mais do que isso, eu vou correr com a câmera, nós temos aqui, além de mosaicos, muitos escritos no chão. E eu queria que você nos explicasse do que se trata. En-Gedi, desde os tempos bíblicos até o período bizantino, sempre tiveram uma comunidade judaica. E o que é super interessante nesse lugar, no achado arqueológico, é que era uma comunidade muito, muito rica. E como você pode perguntar, como pode ser tão rica no meio do deserto? E na verdade é o seguinte, podemos verificar que aqui atrás dessa comunidade temos um oásis, chamado Oásis de En-Gedi, o rio chamado Rio de Davi, que chama-se até hoje. E esse lugar era excelente para a plantação de tamareiras. E as tamareiras é a árvore do homem do deserto, ela é pau para tudo. Tamareira, você pode secar as tâmaras e comer durante todo o ano. A madeira, provavelmente essa sinagoga, as bases do seu teto, era feita da madeira da tamareira e o telhado também. A fibra da tamareira você faz utensílios. E, logicamente, você tem uma fonte de renda muito grande. E a outra coisa que é muito interessante é que você está aqui ao lado do Mar Morto. E nós, em Israel, não chamamos de Mar Morto, chamamos de Mar Salgado. Porque no período bíblico, sal tinha um grande valor. Não é à toa que a palavra salário que os romanos recebiam vinha da palavra do sal. E a outra coisa mais importante ainda é que aqui somente nessa região, existia uma planta chamada afarsemon, que era uma planta que produzia um perfume mais procurado de todo o reino antigo, todo o mundo antigo. Inclusive, a própria Cleópatra usava esse perfume. E as pessoas que viviam nessa comunidade tinham o segredo de como produzir esse perfume. E o que está escrito naquele mosaico, os escritos em aramaico, está escrito o seguinte: é a maldição à comunidade. Aquele que contar o segredo do perfume do afarsemon será amaldiçoado. Para a gente entender como é que era a importância, na verdade, econômica da produção, não só a produção da planta, a produção do perfume dessa planta. E qual é o segredo desse perfume? Até hoje ninguém sabe. Você quer ser amaldiçoado? Até hoje ninguém sabe. Na verdade, provavelmente, como esse lugar foi destruído, foi destruído o segredo do afarsemon. Nem a planta de afarsemon, até hoje, as pessoas procuram saber o que era essa planta. Não só descobrir a planta, mas como é que produzia esse tipo de perfume. E agora isso prova realmente uma comunidade muito, muito bem estável a nível econômico, e pode ver pela riqueza do mosaico que foi feito aqui para essa As pessoas não têm muita noção, porque nós estamos falando aí de 1.500 anos depois, 1.600 anos depois. Para que houvesse um mosaico desse nessa região e toda essa estrutura que nós estamos vendo, realmente era preciso recursos. Esses recursos vinham do perfume, das tâmaras e também, talvez, até dos minerais oriundos do Mar Morto, que eu não sei, que era o mar salgado. O sal
que era, como você mesmo disse, os romanos pagavam em sal o salário dos seus soldados, e isso aí devia valer muito para essa gente daqui. E a outra coisa também importante, assim, que é muito curioso, a gente conhece a palavra em português asfalto, né? Que é, na verdade, um produto que origem do petróleo. E tem aqui uma curiosidade muito grande, que aqui no Mar Morto, dentro do Mar Morto, que a gente está num lugar aqui onde que tem mudanças climáticas, até teve erupções vulcânicas e tremores de terra, sai de dentro da terra, dentro do Mar Morto, sai uma grande pedras, crostas preta, que na verdade é o asfalto puro, você pode dizer assim, o asfalto da própria natureza. E esse asfalto, na verdade, esse asfalto era usado muitíssimo na época para construção, e também o embalsamamento das múmias, principalmente do Egito. E, logicamente, esse era o único lugar que tinha realmente esse fenômeno do asfalto. Então, a gente muitas vezes entendendo que a gente está no meio do deserto, e aqui as dificuldades realmente muito difíceis a nível climático, é muito calor, mas as pessoas sabiam não só como sobreviver, mas também viver de uma forma muito bem digna. E essa é a prova da comunidade de En-Gedi. O que é curioso, muito curioso, foi destruída essa sinagoga no período bizantino, e mais tarde, com a criação do Estado de Israel, em 1948, ali na nossa frente, lá no alto daquelas montanhas, tem uma comunidade nova, que chama-se En-Gedi, é um kibbutz. Isso que é a continuidade do que era a comunidade de En-Gedi do tempo antigo, foi renovado pelos judeus que quando criaram o Estado de Israel e criaram esse kibbutz. E qual o nome que tinha que dar? Exatamente, En-Gedi, como se fosse uma continuidade do que era essa sinagoga. Quer dizer, tem uma força muito grande da ideia do judaísmo. Na verdade, os 2.000 anos perdidos da diáspora, quando os judeus voltam, é a questão da continuidade do que existia. E é um kibbutz, na verdade, um dos maiores exemplos de kibbutz dentro do deserto. Não só a economia, e também eles produzem, por exemplo, a água mineral. No meio do deserto, a gente produz água mineral que a gente toma em todos os lugares em Tel Aviv. E essa água mineral, ela vem aqui das fontes, produzidas e engarrafadas pelo kibbutz. Nós estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV sobre a prerrogativa que tem o Estado judeu, o Estado de Israel, de oferecer a todos os crentes de todas as religiões liberdade religiosa. Não saia daí. A partir de agora, no nosso segundo bloco, você vai conhecer o Muro das Lamentações, uma parte do templo de Salomão, reconstruído por Herodes e que até hoje está inserido na cidade velha de Jerusalém, dando sustentação ao que se costuma chamar, no mundo árabe, de a esplanada das mesquitas, e no mundo judaico como o Monte do Templo, o Monte Moriá, onde, inclusive, Isaac ia ser sacrificado por seu pai Abraão, a pedido de Deus, e foi libertado na última hora pelos desígnios divinos. Venha conosco.